O acidente ocorrido na usina nuclear de Chernobyl em 1986 se transformou no maior desastre nuclear do mundo. Esse evento trágico ainda hoje assombra a nossa memória. Neste vídeo, vou compartilhar com você as 7 descobertas mais assustadoras e extraordinárias feitas em Chernobyl. Prepare-se para conhecer os locais que se transformaram em cenários de filmes de terror, onde a realidade se tornou como bonecas vivas, por razões que logo entenderemos. Por vezes, as bonecas da era soviética parecem ter superado seu momento de assombração, mas imagine o quão arrepiante isso pode ser. Os brinquedos abandonados parecem testemunhar solitárias em uma cidade repleta de Pripyat. Muitos deles parecem ter sido trazidos por visitantes curiosos, perdidos em passagens pós-apocalípticas que, no mínimo, são desoladoras. Todos esses brinquedos foram deixados para trás durante a evacuação. Um processo tão rápido que as pessoas aterrorizadas pegaram apenas o essencial. Assim, Pripyat se tornou um verdadeiro cemitério de brinquedos, cujos olhos parecem refletir os eventos que ocorreram há mais de 37 anos. Um dos locais mais aterrorizantes em Pripyat é o porão da unidade médica número 126. Este porão estreito tem cerca de 70 metros de comprimento, com canos de água correndo ao longo das paredes, fornecendo aquecimento e vários pequenos quartos surpreendentemente. Durante as excursões, os guias geralmente evitam informar os turistas sobre este lugar, pois muitos evitam visitá-lo. Mas por que tanta relutância? A resposta reside no fato de que os bombeiros que ajudaram no combate a incêndios durante o acidente foram trazidos para este hospital. Antes de serem admitidos nas unidades médicas, eles tiveram que despir suas roupas, que estavam altamente radioativas. O lixo resultante foi descartado neste porão, onde permanece até hoje. Infelizmente, a maioria desses bombeiros perdeu a vida nas semanas seguintes, devido a uma exposição massiva à radiação. Algumas pessoas acreditam que, após a morte, os fantasmas desses bombeiros retornaram ao porão do hospital, continuando a viver lá. No entanto, este local é estritamente fechado para visitantes devido aos níveis de radiação que excedem em muito os limites seguros, com algumas medições superando 30.000 vezes os níveis normais de radiação. No 25º aniversário da tragédia, o Memorial de Chernobyl foi inaugurado, tornando-se um complexo estelar de destaque. A principal escultura que se tornou um marco é a representação de um anjo trombeteando, criado a partir de hastes de metal. E este solitário anjo repousa suavemente no solo contaminado, segurando uma trombeta nos lábios, como se estivesse alertando as pessoas sobre o pior desastre. O autor da escultura, Anatoly Gaidmak, buscou admitir o quanto nos importamos com o destino daqueles que perderam a vida durante a terrível resposta ao acidente. O anjo trombeteiro também faz uma referência direta a uma passagem bíblica do livro do Apocalipse de São João, teólogo. No 8º capítulo, no 10º e 11º versículo, é mencionado como uma grande estrela chamada Abisto cai na água, tornando-a amarga, e aqueles que bebem dessa água morrem. Algumas pessoas interpretaram isso como uma previsão do desastre de Chernobyl, dado o nome da cidade estar ligado a uma erva associada ao abisto. É provável que o autor da escritura estivesse entre aqueles que compartilhavam dessa teoria. Uma das atrações mais surpreendentes de Chernobyl é a estação de radar Duga, que desperta grande interesse entre os turistas devido ao seu visual futurista impressionante. Antes do acidente, este local era altamente classificado, deixando as pessoas apenas com especulações sobre o seu propósito. Agora,
podemos facilmente descobrir a verdadeira função do arco. O principal objetivo da estação de radar era rastrear lançamentos intercontinentais de mísseis balísticos a uma distância de até 900 km, sendo capaz de detectar mísseis a até 3.000 km na zona polar. O arco era crucial para identificar os primeiros sinais de lançamento de mísseis balísticos em seu campo de atuação. Graças a essa estação, mais de 100 lançamentos foram monitorados. A estação Duga consistia em sistemas de transmissão, recepção e antenas circulares, com as antenas atingindo uma altura impressionante de 140 metros. Originalmente foram construídos 3 desses sistemas, mas atualmente apenas um deles permanece erguido, emergindo na zona de exclusão. Em Pripyat, nas paredes de diversos edifícios, tanto interna quanto externamente, você pode encontrar grafites intrigantes feitos com cores pretas. À primeira vista, eles parecem sombras reais. Os moradores da cidade sabem que esse efeito é o resultado de um trabalho criativo, pois cada imagem é uma representação de pichações que foram realizadas por vários artistas da Rússia, Bielorrússia e Alemanha, que entraram ilegalmente no território de Pripyat. Eles recriaram imagens de vida em uma cidade deserta de uma maneira que realmente faz com que pareça vivas. Cada obra é única. Por exemplo, dentro de um edifício, a sombra de uma garota com arcos estende-se até um interruptor de luz, enquanto em outros lugares, várias sombras de pessoas dançam alegremente. Graças a essa incrível arte dos moradores da cidade, figurativamente, eles conseguem permanecer em suas casas como se o acidente nunca tivesse acontecido. Antigamente, essa área era habitada por pessoas que tinham morado aqui por gerações. A aldeia em questão, que fica a 22 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl, tinha uma população de 240 pessoas. Ela foi fundada pelos velhos crentes, que construíram uma igreja em um mosteiro no local. As ruínas do mosteiro ainda podem ser vistas na aldeia. Na década de 1980, Zamoshchina era o centro do conselho da aldeia e abrigava a brigada de choque, biblioteca, escola e clube da fazenda coletiva. No entanto, atualmente o assentamento mais se assemelha a uma floresta. Através da densa vegetação, é possível avistar as estruturas abandonadas que em tempos passados eram tão queridas pelas pessoas e agora servem como abrigo para animais selvagens. Embora os níveis de radiação na área tenham diminuído para níveis normais, é provável que a aldeia permaneça em solidão, coexistindo com a natureza. Dentro de Chernobyl, Polesse, reside um dos artefatos mais contaminados. Este objeto tem sido armazenado desde os dias da liquidação das consequências do acidente. É uma espécie de mecanismo que estava acoplado a um guindaste, usado pelos trabalhadores para coletar grafite e outros materiais espalhados após a explosão na usina nuclear. O chamado reator de garra foi utilizado por várias semanas, mas quando tentaram medir seu nível de radiação, os valores simplesmente excediam a escala dos equipamentos. Os trabalhadores enfrentaram um dilema sobre onde armazená-lo sem prejudicar o meio ambiente e as pessoas. Assim, tomaram a decisão de escondê-lo nas profundezas da floresta, onde permanece até hoje. Embora a localização exata desse artefato seja conhecida por apenas algumas pessoas, muitas delas guardam esse segredo com zelo, pois a garra é um dos objetos mais contaminados dentro da zona de exclusão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e de compartilhar. Muito obrigado e te vejo em alguns desses vídeos que eu já fiz aqui no canal.